Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o modo de aprender essa obra do Gilberto de Tournai. Na verdade, que parece que é Cornai, né? De corvo. Como se escrever no Tournai aí, essa caligrafia ficou parecendo Cornai. Gilberto de Tournai nasceu no início do século XIII, que foi, sob muitos aspectos, o apogeu da civilização medieval, no qual traçou-se o destino intelectual da Europa. Foi grande pregador e diretor espiritual, amigo e conselheiro do rei São Luís IX e sucessor de São Boaventura como mestre regente dos franciscanos na Universidade de Paris. O Tratado sobre o Modo de Aprender é a terceira parte de uma obra mais ampla, o Rudimentum Doctrinae. É a primeira tentativa sólida de compor uma enciclopédia pedagógica que abarcasse toda a teoria da educação. Foi uma tradição filosófica que vigorava na escola franciscana e aos ensinamentos dos mestres monásticos do século XII, como Hugo e Ricardo de São Vítor. Frei Gilberto descreveu técnicas de estudo e traçou um plano de trabalho inteiramente voltados para o seu elevado ideal de aperfeiçoamento espiritual e de união com o próprio Deus. Os homens sempre animam à vitória os atletas que vão competir, ou lhes põem à frente o prêmio ou a coroa, a fim de que, enquanto vêm de frente à recompensa, façam voltar as forças, renovem-se para a competição, corram mais avidamente para a prova. Por isso, quem considera o fruto da ciência prepara-se e adapta-se mais avidamente para aprender. O fruto é o reconhecimento da verdade, a aquisição da santidade, a manifestação da honradez, a posse da felicidade. Quem quer alcançar grandes coisas nas letras tem de retirar-se dos sentidos costumeiramente e deve recolher-se em sua própria alma para que a virtude mais concentrada possa dirigir-se ao infinito com mais veemência e penetrá-lo com mais agudez. Mas aqui somos impedidos por quatro coisas. Perturbamo-nos interiormente, ocupamo-nos exteriormente, retardam-se os verdadeiros remédios, buscam-se os remédios falsos. Ora nos perturbamos interiormente quando nos inquietam os vícios e as tortas paixões. A alma geme quando consente interiormente ao pecado. Parecemos ociosos sem estar, porque de nada adianta o silêncio do lado de fora, quando do lado de dentro rosnam as paixões. Esse um pouquinho mais dessa obra, sua apresentação. Os dados que a historiografia nos legou sobre o Gilberto de Tournai são escassos e alguns deles são duvidosos ou incertos. Sabe-se que nasceu no início do século XIII, provavelmente em 1209, na diocese de Tournai, da atual Bélgica. E muitos afirmam que morreu no dia 4 de outubro de 1284, que é posto em dúvida por referências a eventos posteriores em alguns manuscritos de sua obra. É referido também como Gilberto de Morielport, Gilbertus Tornacensis, Gisbertus, Gilibertus, Vibertus e Vilibertus. Pelo prefácio da sua vida de Santo Eleutério, sabemos que era parente do bispo de Tournai, João Buchiano, e pertencente à família das Pies. E por uma alusão sobre o modo de aprender, sabemos que perdeu um irmão. O século de Gilberto é, sob muitos aspectos, o apogeu da civilização medieval, no qual é traçado o destino intelectual da Europa. Do ponto de vista político, é a época em que se afirma a supremacia do poder espiritual sobre o poder temporal na luta das investiduras, em que se consolida a autoridade real na França e em que surge o parlamento inglês em 1215. Do ponto de vista social, é o tempo do grande progresso econômico, do comércio, das feiras e das liberdades urbanas. É o século da Divina Comédia, das catedrais góticas, o século em que se organizam as universidades, nas quais toma corpo a ciência teológica e onde se travam as grandes disputas intelectuais. É o século em que aparecem, sobretudo, as ordens mendicantes dos pregadores, dos dominicanos, Frei Domingos, e dos frades menores de São Francisco em 1209. O fato mais notável de renascimento religioso que se deu no século XIII. No contexto social, de capitalismo incipiente, cada vez mais agitado e sedento de poder e riqueza, os discípulos de São Domingos e de São Francisco vieram para renovar a inspiração do Evangelho. Enquanto São Domingos organizava no sul da França seu grupo de combate composto de teólogos para evangelizar uma região dilacerada pela heresia, São Francisco, filho do mercador, reunia seus discípulos na Itália dos negociantes e das cidades belicosas, escandalizando os poderosos e atraindo homens de boa vontade a uma vida de castidade e pobreza.
Os dominicanos nasciam como arautos da verdade no meio dos combates da fé, e os franciscanos surgiam numa sociedade dominada pelo dinheiro e pela guerra, como emissários dos reis que nasceu numa manjedoura. Isso é um pouquinho dessa obra, né? A apresentação aqui, conferir Rui Afonso da Costa Nunes, A Formação Intelectual segundo Gilberto de Tornay, São Paulo, 1970, e de modo adicende sobre o modo de aprender, do Javier Vergara Ciordia e Virgílio Rodrigues Garcia, do Estudo Preliminar. Então é isso aí. Só um pouquinho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho para os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos 477 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que a passam por aqui, né, por conta de um conteúdo, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista, babies, até a próxima. Fazendo aqui meu marca página, né?